Alunos, eu sou o professor Christian, professor do conteúdo de História. E eu venho aqui hoje para iniciar a explicação do PET do oitavo ano, a semana 1 do PET do oitavo ano. Convido a todos vocês a escutar, a assistir essa explicação, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a vocês no entendimento e a resolução das atividades do PET. Vamos lá? Então, a semana 1 do PET 8 é uma unidade temática com o nome O Mundo Moderno e a Conexão entre Sociedades Africanas, Americanas e Europeias, Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo. O objetivo do conhecimento nessa unidade é a construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de história. Humanismos, uma nova visão de ser humano e de mundo. Renascimento artísticos e culturais. A habilidade que a gente almeja com esse conteúdo é explicar o significado de modernidade, pessoal. Essa palavra aqui vai ser muito importante nesta semana. E suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. Conteúdos relacionados. A gente vai abordar um pouco sobre o feudalismo, a crise do sistema feudal, o fim da Idade Média, conceitos de modernidade, absolutismo monárquico, renascimento cultural e reformas religiosas. Então parece ser amplo, mas a gente vai condensar bastante. A interdisciplinaridade deste conteúdo é com a matéria de arte. Então eu convido vocês a pesquisar um pouco sobre a palavra modernidade. A gente vai abordar ela bastante em nossas aulas, e principalmente nessa semana, porque a gente vai falar sobre a Idade Moderna, que na divisão da história, como a gente vai ver, foi um período muito importante para o crescimento dos seres humanos como sociedade, civilização, cultura, arte, em vários aspectos, economia, em várias áreas. Então, durante a Idade Moderna, lembrando que se a gente for pesquisar, a palavra moderno vem de algo recente, novo, do tempo presente. Então, nós tivemos acontecimentos muito importantes, como o Renascimento, o humanismo e as reformas religiosas. Para a gente entender a Idade Moderna, é necessário que a gente voltar um pouco no tempo. Aspectos do Renascimento, a gente pode citar as obras de arte da Mona Lisa, como Leonardo da Vinci, Pietà de Michelangelo, Escola de Atenas de Rafael Sanzio, e que foram bastante influenciados por uma ideia de influência de humanismo. Quando eu falo humanismo, pessoal, ele vem contrapor a ideia da Idade Média. Na Idade Média, se a gente for recapitular na história, a Idade Média ela tem muito a ver com a Igreja Católica, onde tudo era pecado, a Igreja ela dominava toda a sociedade, a sociedade era bastante estratificada, era dividida entre os religiosos, os reis e os plebeus, os servos e trabalhadores. Então, nessa Idade Média, o homem ele não tinha direitos, quase nenhum. A igreja ela tinha total poder na vida das pessoas. E já na Idade Moderna, graças ao renascimento cultural, às ideias humanistas, o homem vai passar a ter um maior senso crítico, a questionar as coisas. Mas espera aí, aquele raio caiu foi porque Deus mandou ou alguma comprovação científica pode me justificar esse fenômeno? Então, assim, o homem começa a criticar as coisas, a ver que a sociedade ela precisava de uma ideia mais moderna, de convivência entre as pessoas que não fosse tão fechada, igual a Igreja Católica queria. Então, nesse cronograma aqui, essa linha do tempo é muito interessante, porque aqui, primeiramente, a gente consegue identificar os 5 principais períodos da história. A história ela é dividida em 5 períodos. A chamada pré-história, dos homens das cavernas, os homens primitivos, os homens eram nômades, eles viviam da caça, pesca, coleta de frutos. A partir do momento que o homem começou a se tornar sedentário, a fixar a terra, a produzir a agricultura, a domesticar os animais, o homem começa a viver em sociedade. E a gente salta da pré-história para a Idade Antiga a partir do momento que o homem começa a se comunicar através da escrita, até 4.000 anos antes de Cristo. A Idade Antiga, idade muito conhecida pelos conhecimentos dos gregos, dos romanos, ela foi de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo.
Depois a gente pega 476 a 1453, é a conhecida Idade Média, que vai antevir a Idade Moderna. Então é nessa Idade Média que a Igreja Católica, a religião, ela ditava as normas e os regimentos da sociedade. A partir do momento da queda de Constantinopla, em 1453, a Idade Média ela vai deixar de existir para inserirmos na Idade Moderna. A Idade Moderna, que é a que nós iremos tratar nesta unidade, nessa semana, ela foi de vital importância para o crescimento da sociedade. Primeiramente, através do mercantilismo. O mercantilismo teve seus aspectos muito ligados à economia, a formação dos primeiros impérios europeus. Nós tivemos as ideias humanísticas do Renascimento cultural na Itália, os filósofos, os escultores, os artistas italianos vão começar a pintar o ser humano nu, o ser humano despido dos tabus da Igreja Católica, a reconhecer o ser humano como um indivíduo livre, ok? Isso vai ajudar bastante. Teremos na questão religiosa a Reforma Protestante. Vários padres, inclusive Lutero, vai contrapor as ideias da Igreja Católica e vai começar a fundar outras religiões. Nós vamos ter o luteranismo, o presbiterianismo, ok? E outras religiões que eram cristãs, mas não ligadas à Igreja Católica. Vamos ter também o absolutismo. O que era o absolutismo? Era o poder centralizado nas mãos dos reis, que mandavam naquele período. Então, a igreja vai passar de ter total autoridade para que a formação dos primeiros países, os reis vão começar a ter uma maior autonomia. Esses reis, com a ajuda da burguesia, vai investir em grandes navegações, é a chamada expansão marítima, para conhecer e para explorar novos mundos, que vai ser o caso da descoberta do nosso continente, o continente americano. E assim estabelecer o colonialismo, ou seja, vai colonizar novas terras e uma delas vai ser aqui o nosso continente, América do Sul. Após o mercantilismo, a burguesia vai crescer bastante e nós vamos ter uma maior ampliação. E aí vamos formar um novo tipo de capitalismo. Deixar o capitalismo mercantil, do mercantilismo, e vamos ao capitalismo industrial. O que vai favorecer o surgimento do capitalismo industrial na segunda metade da Idade Moderna? As revoluções inglesas, a Inglaterra, como uma das maiores potências do mundo, vão fazer duas revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Essas revoluções vão servir de base para que o parlamento inglês tomasse o poder das mãos do rei, então vai cair o absolutismo e vai fundar o iluminismo, ou seja, a ideia de luzes, que vai clarear através das ideias filosóficas de John Locke, Montesquieu e outros mais. Aliados a isso, nós teremos a independência dos Estados Unidos, que vai trazer também um ideal de liberdade para todo mundo, e, por fim, a Revolução Industrial, que é o surgimento das máquinas e a produção em cadeia através das fábricas, que vai revolucionar totalmente a indústria. Então vamos lá para as atividades. Número 1. Muitos historiadores denominam Idade Moderna o período que vai do século XV ao século XVIII. O texto a seguir discute o conceito de modernidade, empregando nessa denominação. Leia o que se pede. Então vocês irão ler este texto aqui, muito interessante, ok? De Francisco José Calanzas, e vai responder a letra A. Pesquise em um dicionário de língua portuguesa o significado da palavra moderno e registre-no no caderno. Vocês irão escrever o que significa a palavra moderno. As definições que você encontrou são parecidas ou diferentes com o seu entendimento sobre a palavra? Explique, por tudo que a gente já falou até aqui. Letra B. Segundo o autor, de que maneira se define um período como época moderna? O que significava ser moderno na Europa no século XVI? Também comentamos a respeito lá em cima. A número 2. A pintura a seguir foi feita por Lavínia Fontana, uma das mulheres mais proeminentes da arte renascentista. Observe a imagem e identifique as características da arte renascentista e, em seguida, por meio de uma pesquisa, explique a participação das mulheres nesse
movimento. Então vamos pesquisar sobre a arte renascentista, lembrando que o Renascimento ele trouxe um ideal do homem livre, ou seja, os pintores deixaram de pintar apenas imagens sacras, religiosas, para pintar o ser humano livre, o corpo humano em geral. Então vamos pesquisar e responder essa questão número 2. Número 3. Aponte e explique os fatores que propiciaram a disseminação das ideias reformadoras na Europa, no século XV e XVI, apesar do enorme poder da Igreja Católica neste período. Um bom estudo a todos e até a próxima.